Oi, Mila. Olá, pessoal. Boa noite. Fer. Oi, Beto. Roberto. Vamos aprender um pouquinho mais sobre magia, alta magia, né? Elaine. Boa noite. Vai ficar gravado, mas a gente vai responder algumas perguntas aqui também. Por isso que é legal assistir ao vivo, né? Assistir a live mesmo. Fórmula Zen. Olá, Olá, tudo bem? tudo e por aí. Tudo bem. O pessoal tá animado aqui, viu? Já? Já Olha a fórmulazinha aí. é A minha imagem está Clara. escura. A imagem está clara ou está escura aí? Então, tá um pouco escuro. Estranho. O que será? A sua está clara, mas a minha está escura. Tô com um abajur na minha frente aqui, ó. Eu também tô. Na minha cara. Ó, Fala, e o pô. pessoal tá no horário, hein? É. Hoje não vai Tá precisar muito, esperar muito, não. tá muito escuro aí, minha cara? Meu rosto não, né? Ou tá mais ou menos? Não sei como é que faz isso. Eu não sei o que acontece com o meu rosto. Tá muito escuro? Não, dá pra ver. É porque tá mais escuro que o meu, né? Fundo escuro do Fernando, o Everton falou que... É, mas é engraçado porque a minha. Ó, minha irmã falou que o fundo tá escuro, mas o rosto não. Então, acho que tá bom. Então tá bom, né? Tá bom aí? Obrigada, Sara. Bom, vamos lá então falar um pouquinho mais sobre alta magia, né? O pessoal gostou bastante. E o legal da live é para a gente interagir. Então, mandem a pergunta no quadradinho que tem aqui embaixo, que aí no final da live a gente vai separar um tempinho para a gente ler as perguntas, tá? Para a gente interagir. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Lari Colebrusco, eu sou hipnoterapeuta, Theta Healer, e adoro desvendar os mistérios da mente. E sou membro da Ordem Magnética Tebana Brasil, que o Fernando Liberal é o líder. É uma sociedade secreta de alta magia. Certo, Fernando? Certo. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Larissa. Eu que Para quem não me agradeço. conhece, meu nome é Fernando Liberal. Eu sou pioneiro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, da formação internacional em fascinação e mesmerismo. E como a Larissa falou, sou o responsável, o líder da Sociedade Magnética Tebana Brasil, a ordem ou uma sociedade secreta. A primeira coisa que eu acho que é interessante falar aqui na live, que muitas pessoas questionam para a Larissa, para mim também, é essa questão do nome, né, secreta. Na verdade, não é um nome, né, é uma nomenclatura. O que que acontece? Quando você pensa em secreto, parece que a gente, sei lá, faz coisas que ninguém pode saber. Na verdade, toda sociedade, ela é secreta. Quando você pensa, por exemplo, na maçonaria, a maçonaria ficou hoje denominada como sociedade discreta. Então, eu não me atenho ao nome discreto ou secreto. Ninguém sabe o que acontece em cada ritual da maçonaria. Logo, isso é uma ordem, uma organização secreta. Ninguém sabe o que acontece nos rituais da OMTB, da minha sociedade, da ordem. Então, isso fica secreto. Então, só para a gente tirar a ideia do que é secreto ou do que é discreto, isso não importa muito. O que importa é que as pessoas que são convidadas a participar, elas entram, vão aprender conhecimentos milenares, e esses conhecimentos estão sempre relacionados às coisas para a gente poder ter o bem-estar, resolver coisas que a gente precisa resolver para a gente mesmo ou para outras pessoas. A gente vai falar bastante isso aqui na live. Mas aí, para não tirar essa ideia, né?
Por que é secreto? Por que é discreto? Então, eu acho que agora a gente já tem uma ideia bacana. Sim. E por que, Fernando, quando a gente fala, talvez assim, quando fala magia, magia, o pessoal já pensa em magia negra, né? Em algo ruim. A maior parte das pessoas, quando a gente fala em magia, acaba voltando para o lado negativo. Por que que isso acontece? Então, vamos lá. De onde veio? Vem muito relacionado ao passado, a corrida atrás dos bruxos e das bruxas. Vamos pensar o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, mas Fernando, as bruxas não eram mais? Não, não eram. A igreja, essa é a história, então eu vou deixar isso muito claro. A igreja católica perseguiu as bruxas. Vamos colocar assim rápido. Mas por quê? Porque elas tinham conhecimento que não era interessante. Ponto. Sim. Quando as bruxas escreviam, aprendam isso, assim, gravem isso. Quando as bruxas escreviam algumas poções, que até ficou muito preconizado em filmes, elas escreviam assim, olho de sapo, minhoca. Então as pessoas achavam que elas botavam minhoca e olho de sapo no caldeirão. Não é real. Olho de sapo era azeitona. Minhoca era macarrão. Então, por que que elas escreviam minhoca e olho de sapo? Porque elas não queriam que ninguém soubesse qual era a receita. E que receita Sim. eram essas? Receita para curar, receita para aumentar a libido, receita que elas descobriam que a natureza poderia dar. Então elas transliteravam, elas colocavam outro tipo de nome para que as pessoas não soubessem, porque na época nem era autorizado isso. Então, na Sim. verdade, nunca existiu bruxa comendo minhoca. Nunca existiu bruxa comendo olho de sapo. Isso é uma lenda. Isso é mentira. Então é interessante a gente saber disso para que a gente comece a ter uma ideia da bruxa totalmente diferente. Outra coisa, não era só bruxa. É bruxa e bruxo. Não é só bruxa feminina, mulher. Você pensa em bruxa, você só pensa em bruxa, mulher, com uma verruga aqui, com uma pele horrorosa e com... Você pensa na bruxa do Popeye. Para quem lembra daquele desenho Popeye, você lembra da bruxa do Popeye. E não tem nada a ver com a bruxa do Popeye. As bruxas antigamente eram mulheres até bonitas. Os bruxos eram homens até bonitos. Não, essa ideia foi para tentar menosprezar esse tipo de pessoa. Então o que acontece? Vale a pena menosprezar. Porque a igreja não queria eles. Então você menospreza dizendo que são pessoas feias, são pessoas que têm pacto com o diabo. E isso faz com que as pessoas queiram matar elas. Faz que a imagem fica feia. E não é bem assim. Não existia esse pacto com o diabo. Talvez uma ou outra. Mas aí se eu for pensar nisso, e o padre que tem sexo com coroinha? Ele é de Deus ou do diabo? Uhum. Então assim, você vai condenar todos os padres? Não. Mas tem padre podre. Você vai condenar todas as bruxas? Não. Tem bruxa e bruxo bom. Então ficou preconizado uma coisa muito mentirosa para que as pessoas pudessem ter aversão a esse tipo de pessoa, que trabalhava muito com isso. As perguntas é melhor se dizer para botar na caixinha, né, Larissa? Vai colocando na caixinha aqui que depois a gente lê. E assim, por exemplo, se eu sou a Lari Colebrusco, né, sempre fui voltada para o bem, aí eu começo a aprender magia, agora eu vou fazer magia negra, né, não faz sentido nenhum. E esse poder que você está falando não é interessante todo mundo despertar o poder que tem dentro de si, né? Porque todo mundo tem o poder. Por isso que eu falo bastante da lei da atração, também das crenças. Então, principalmente naquela época, não era interessante as pessoas despertarem o poder delas, né? Por isso. Exatamente, porque pensa bem, o povo era ignorante. A maioria das pessoas, as bruxas, tinha bruxa que estava no reino, tinha bruxa da classe alta, tinha. Mas as bruxas mesmo, os bruxos, eles eram da classe pobre. Uhum. Então, não tinha como você passar o conhecimento para todo mundo. Se vocês forem raciocinar, por exemplo, pensa na época do Egito, o faraó. Faraó só fazia as coisas de acordo com os sacerdotes. Os sacerdotes eram bruxos. Feiticeiro, bruxo, o nome que você quiser dar. Eles eram bruxos. Eles eram pessoas que tinham a capacidade de perceber coisas, eles eram pessoas que entendiam de símbolos, de arquétipos. Então, eles faziam as coisas e explicavam para o faraó. E é assim que funciona. É a mesma coisa hoje em dia. Só que hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem explicação, a gente tem a ciência também para ajudar a gente em muitas coisas. Então, o que a gente tem que entender é que nem tudo é
relacionado ao espiritual. Muita coisa não é espiritual, muita coisa não é energética, muita coisa é psicológica, muita coisa é trauma. E aí é muito trauma que é mais fácil você culpar o demônio. E não Sim. funciona assim. Eu não vou falar sobre religião nenhuma, mas é muito fácil você chegar numa igreja e falar assim: você está sem emprego? Porque você está com o demônio. Não, Uhum. você está sem emprego por algum motivo. Está procrastinando, não está procurando o lugar certo, não está com a autoestima boa, enfim. É, Mas é fácil você colocar na forma subjetiva. Porque a forma sim. subjetiva atrai mais. Não, eu vou Uhum. ali porque tem um demônio comigo. Ele vai tirar o demônio de mim e eu vou conseguir um emprego. Então, essa forma chula é muito mais dos nossos tempos até do que do passado. E também cria uma dependência, né? Porque quando você desperta o seu poder, é você ali cuidando do seu caminho, o que você quer conquistar, quais experiências você quer viver, então é você cuidando do seu caminho. Então você está seguro, você não depende de ninguém, né? E é legal ter lá um monte de gente dependendo de você, né? Exatamente. Então, assim, a gente não está criticando nenhuma religião, não é isso. Mas não é dependência, a gente tem que abrir a mente. Ainda mais agora, né, 2020, 2021, essa pandemia limpando o mundo. Então a gente tem que limpar as coisas, né, o máximo que a gente conseguir. A gente não é perfeito, a gente erra, a gente tem vários problemas. Eu tenho inúmeros problemas, vários erros, várias coisas que eu preciso mudar, mas não adianta eu falar que os meus erros é o demônio. Uhum, Eu sou uma pessoa que, sei lá, eu sou um cara que tenho problema de depressão, é o demônio. Eu sou um cara que estou procrastinando, é o demônio. Eu sou um cara que me irrito fácil, é o demônio. Sou um cara grosseiro, demônio. Sou um cara machista, demônio. Não! São coisas nossas que a gente precisa sim. melhorar. E a magia melhora isso. Porque a magia, gente, a gente sempre fala isso, mas eu tenho que repetir sempre. Né? O que é magia? Magia, traduzindo de uma forma fácil para vocês aqui na live, é vontade de fazer algo. Eu tenho vontade demais de fazer algo. Aí parece até um pouco a lei da atração. Você desenha, você escreve, você pensa, você medita, você fecha os olhos, você concatena as ideias. Então, vontade é a primeira coisa. Eu vou fazer uma metáfora aqui com o sexo. Não tem como. Vamos lá. O homem que toma um, um remédio como Viagra, um vasodilatador, mas ele não tem vontade sexual, ele não tem libido, ele não tem vontade, você toma o remédio, sente todos os colaterais e você Uhum, não tem ereção. Ou uhum, seja, a própria bula desses remédios diz assim: para que o remédio faça efeito, tome 30 minutos antes e você precisa ter estímulo e vontade sexual. O que eu uhum, quero dizer com isso? Que até para o homem lá, né, seus 50, 60 anos, que precisa tomar isso, se ele não tiver desejo sexual, não vai funcionar o remédio. Então, o uhum, que eu quero dizer com isso? O desejo sexual, não existe remédio para o desejo. Seja sexual ou desejo da vida. Não existe remédio para você ter vontade. Ou você tem ou você não tem. Não tem um remédio na farmácia. Tem como ir no psiquiatra e pedir para ele um Rivotril da vontade? Não existe. uhum. Então a É, vontade é algo inerente que você tem que começar a aprender a ter. E a volição é trabalhar cognitivamente por um único desejo. Só que é um único desejo. É estar presente para um único desejo. É botar todas as portas e as chaves em um único desejo. Então isso seria uma tradução fácil do que é magia. Pensando desse jeito, não precisamos matar galinha, você não precisa tomar banho de pipoca e você não precisa dar comida para nenhum tipo de santo. Existe um problema hoje em dia das crenças e das doutrinas que elas acreditam muito que isso é magia. Mas, uhum, infelizmente, preciso dizer a vocês, independente da crença que vocês tenham, isso não é magia. Magia não é isso. Sabe por quê? Veja se eu estou correto. Nostradamus foi considerado um mago. Eliphas Levi também. Helena Blavatsky, uma mulher, foi considerada também uma bruxa. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma, não existe um relato, elas davam comida para santo. Elas tomavam banho de pipoca ou elas matavam galinha. Então o que eu quero dizer com isso? Só vou citar esses três exemplos. Eles eram bruxos. E eles não faziam isso. Então as pessoas confundem falar que é bruxo, falar que faz alta magia. Você mexe com isso? E deve matar animal, deve fazer a cabeça. Isso é uma doutrina. Então, assim, tá errado. Isso não é fazer magia. Então você está uhum. fazendo uma doutrina. Mesma coisa, cair no Espírito Santo.
Igreja evangélica, uma doutrina, mas é uma técnica. É uma técnica de um médico chamado Charcot, mas foi criado como uma doutrina. Passe. Passe não é espírita. Passe é magnetismo, que foi criado no Egito há 4.500 anos atrás. E o passe era uma forma de magia. E passe não é de Allan Kardec. Está errado. Allan Kardec não nasceu no Egito. Até onde eu estudei, não nasceu. Então, é muito fácil a gente acreditar numa coisa sem estudar. É muito fácil acreditar no subjetivo. É muito fácil acreditar que tudo é culpa do demônio. Ou é mais fácil acreditar que o demônio não existe. Não, a gente tem que ver as duas linhas. E aí, então, todo mundo tem o poder da magia. Basta a gente ter a vontade, o foco, a disciplina. Então, a gente pode usar a magia para fazer a lei da atração funcionar na nossa vida, ou a tal da magia negra, né? Porque tem muita gente que acaba fazendo no dia a dia a tal da magia negra sem saber, né, Fernando? Por que a pessoa pensa que é magia negra? Vamos lá. A magia negra, as pessoas pensam assim, que é você matar uma galinha e botar o nome de uma pessoa numa tigela, dar uma comida e botar na encruzilhada e fazer o mal para alguém. Eu quero que essa pessoa morra. Tá bom. Isso é uma magia negra? É. Agora eu vou falar uma magia negra para vocês aqui. Tô doido. Meu vizinho tá me irritando muito. Meu vizinho toda hora faz barulho à noite, eu não consigo dormir por causa dele, tá? E eu penso assim, nossa, como eu queria que esse homem morresse. Não aguento mais esse homem, pelo amor de Deus. Já falei, já dei esporro e o homem continua fazendo barulho. Nossa, como eu queria que morresse. Magia negra. E acontece, né, no dia a dia. Ou seja, quem aqui nunca fez magia negra, atire a primeira pedra. Todos nós já fizemos. Magia é um processo de vontade e volição. Estou com vontade que esse homem morra. Você, mulher, que descobriu alguma coisa de uma amiga sua que você não gostou. Você descobriu que sua amiga estava falando mal de você. Sua amiga. Você fala assim, ai, que linda. Minha amiga está falando mal de mim. Adorei. Ou você fala assim, que desgraçada, quero que morra. Quem nunca fez isso, desde que nasceu, joga a primeira pedra. Fazemos em pensamentos, fazemos em palavras. Então você está fazendo uma espécie de magia negra. Sabe por quê? Porque você está desejando o mal para alguém e isso gera uma vibração, isso gera uma frequência e isso vai para outra pessoa. Então quer dizer que você é má? Você é mal? Não, faz parte. O ideal é que você não pense isso. O ideal é que você... O cara está te irritando? Respira. Respira 2 segundos. Joga o ar para dentro. Aprenda essa técnica. Ó, sigam. Respire em 2 segundos. Assim, ó. Prende o ar por 3 segundos. Solta o ar pela boca em 6 segundos. Dois, 3, 6. O que você vai fazer com essa respiração? Você vai controlar o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de adrenalina. E aí você não vai desejar o mal de ninguém. Aí você vai ter ideias melhores na sua cabeça. Porque falar para essa pessoa morrer não vai adiantar nada. Ela vai continuar fazendo barulho. E se ela não fizer mais o barulho, talvez você tenha colocado uma intenção tão forte que de repente ela não morre. Não vai morrer. Mas ela pode se sentir mal. Ela pode passar mal. Ela pode sentir alguma coisa estranha. E isso é uma magia negra. Ela é fraca. Só pensar é fraco. Teria que ter outras coisas. Mas é uma magia negra. Por isso que existe também os rituais. Porque enquanto você está ali, o tempo que você está concentrado, fazendo aquilo, colocando foco, né, a sua vontade, por isso que existem os rituais, né? Eu até falo lá no meu canal, por exemplo, da lei da atração, né? Invente seu ritual, compre um livro bonito para você escrever os seus objetivos, né? Porque aí eles não vão saber os rituais da alta magia mesmo que a gente aprende. Mas eles criarem os rituais, né? O que seria o ritual? O que é ritual? Nossa, ritual é coisa de Satã, né? Coisa do demônio. Não. Toda igreja faz um ritual. E se a igreja não é do demônio, então ritual não é do demônio. Eu acho que a gente é muito ignorante. Eu acho que principalmente o brasileiro é muito ignorante quando se fala em magia. Eu já viajei para vários países e todo mundo sabe disso. Eu já dei cursos em vários países, principalmente da Europa. Na Europa, quando eu falava assim, vou fazer uma hipnose. Pessoal,
Quando eu falava assim, olha, eu vou fazer uma técnica agora, que vou fazer um ritual, esse ritual a gente vai resolver tal coisa. O europeu falava assim, "Uhum, eu vou fazer aqui uma técnica de magia pra gente tirar o teu problema, tá bom?" O europeu fazia assim, "Uhum." Aqui no Brasil eu falo assim, vou te hipnotizar. Não, 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 nem me olha, nem me olha, nem me É. olha. Isso é uma ignorância nossa. 2020, nós preferimos ficar ignorantes. Mas sabe por quê? Sabe por que a gente gosta de ficar ignorante? Porque você é acostumado a ver a Globo, a Rede TV, SBT e Record. Esquece Net, Uhum. Netflix. O povo. Ou vamos colocar a massa mais pobre, a massa mais humilde. Ela vê muito Record, tá bom? Uhum. Ela não vê nem muito Globo, vê Record. O que que a Record é? A Record, quem é o dono da Record? É o Bispo Macedo. O que que ele incute sempre? Ele vai incutir sempre o quê? Informações que é importante para ele. Então, ele fala que magia é do demônio. A classe humilde assiste a Record o tempo todo. Então vai dizer que é magia do demônio. Na Europa, você não tem uma Record, por exemplo. Você tem muitos canais. Existe uma ignorantes desse assunto. É, que estão sendo distraídas, né, para não descobrirem o poder dentro de si. E eu falei lá no YouTube, Fernando, que a gente ia falar um pouquinho também sobre exorcismo. Tem o filme, né, o exorcismo. O que seria? O que acontece? Então, aquele filme Exorcista, que todos vocês já devem ter visto, ou quem não viu, o clássico, tá? O clássico. Da Linda Blair, aquela atriz, Linda Blair. Ela hoje já é uma mulher, já é uma senhora, mas na época ela era uma menina, né? Ela fez esse filme, O Exorcista. Todo mundo lembra, né? Gira a cabeça, desce a escada, aquele filme aterrorizante. Esse filme, na verdade, ele foi baseado num garoto de 13 anos, em 1949, nos Estados Unidos. Então, em 1949, um menino de 13 anos, ele, ele tinha um tio, um tutor. É a história real, tá? Esse tutor, ele não. Ele, como ele é da igreja luterana, ele não podia ter muito acesso aos meninos, às pessoas. A igreja luterana prende bastante nesse sentido. Então, o tio dele, que cuidava dele, era o tutor dele, era espírita. E comprou uma tábua de Ouija. E falou para ele que seria legal ele aprender na tábua de Ouija e fazer as coisas. Isso vida real, tá? Não é o filme. Uhum. Isso não tem no filme. A vida real do filme Exorcista, para vocês entenderem. Sim. E aí ele comprou a tábua de Ouija e falou pro menino, olha, isso aqui a gente pode chamar os mortos, né? Você pode fazer isso escondido, é muito interessante, você aprende muita coisa e tal. A famosa tábua de Ouija. Para quem não conhece, ou bota aí, dá uma bugada aí e você vai descobrir. O tio dele veio morrer, pouquíssimo tempo depois. E o menino, ele ficou tentando por 2 anos entrar em contato com o tio pela tábua de Ouija. E teve sucesso ou não, ninguém sabe. A única coisa que aconteceu foi que passou algum tempo e o menino começou a ter muitas marcas no corpo que ele mesmo fazia com a unha. E ele escrevia no corpo, com a unha dele, Inferno e Satã. Uhum. E aí foram chamados alguns padres para casa. Esses padres foram lá, porque a mãe ficou com medo, e o garoto, ele foi amarrado, e os padres ficaram ali, do nada a amarra saiu. O garoto, apenas olhando para um móvel, fez o móvel mover e bater na parede. Aconteceram casos sobrenaturais dessa família. Eu não vou aqui falar para vocês se isso é fake news ou não. Essa é a história real desse menino. Enfim, ele foi para o psiquiatra e ficou internado numa ala psiquiatra. E aí um padre, com autorização, né, da igreja, fez 30 exorcismos nele em um mês. No 30º exorcismo, o garoto já não aguentava mais, né? E o garoto começou a pronunciar em latim. Só que esse menino tinha 13 anos de idade, nunca estudou latim. E tem algumas gravações, eu já cheguei a ver essas gravaçõezinhas. Dá para conseguir, tá? Essas gravações. Não é uma coisa que só eu tenho, não. Você pode fuxicar que você vai achar. Que realmente você vê o garoto falando latim fluentemente.
Só que era um menino que nunca estudou latim. 13 anos, dos Estados Unidos, de uma família luterana, todo mundo muito fechado. O tio dele morreu, ficou órfão. E ele falava fluentemente latim. Então isso tudo veio formar o filme do Exorcista. Tá, Fernando, e o que você quer me dizer com isso tudo? Eu quero dizer que as pessoas querem acreditar que tudo é mentira, tudo é fake. E não é tudo mentira. A nossa mente tem capacidade de fazer coisas incríveis. E a nossa mente tem a capacidade de entender que existe o lado etéreo, existe o lado energético. Então, se você aqui está assistindo a live não acredita em espírito, não tem problema, não precisa acreditar. Você tem que acreditar em uma coisa, que existe o quê? Energia. Sim. Essa energia, ela tem uma vida. Ela não tem nariz, boca, cérebro, não. Ela tem uma vida. Ela tem uma força. Essa força, essa energia, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Se você acredita em espírito, você pode acreditar que é um espírito e ponto final. Então, para tudo tem um porquê, para tudo tem uma explicação. Eu não acredito que esse garoto tenha aprendido latim, porque eu fui tentar pesquisar bastante sobre esse menino, Robert, e realmente não tinha como ele saber. Então, algumas culturas e algumas vertentes da hipnose vai dizer que, de repente, ele viu filmes, e esses filmes ele gravou latim. Só que, assim, se ele assistiu um filme, eu concordo com isso, e a mente dele gravou uma frase, eu concordo. Mas agora o filme não fala latim fluente. Ele falava o tempo todo em latim. Aí criaram um filme com a Linda Blair. Esse filme teve muita polêmica, porque teve gente que morreu, o site pegou fogo. E a Linda Blair, no YouTube, ela fala uma experiência dela, ela diz que aquilo não foi normal. Então, assim, vai ter gente falando que é mentira, sei lá o quê. A questão não é essa, a questão é, existe. Existem coisas na vida que é muito mais fácil você acreditar que não existe e botar a culpa, de repente, no teu marido, na tua mulher, mas tem coisas que não é culpa apenas disso. Sim. E esse menino, por exemplo, ele sabia coisas da vida dos padres, que ele começava a falar que pode ter vindo, de que jeito que ele sabia isso? Como? Então, o garoto sabia coisas da vida dos padres, que era estranho. E outra coisa que eu esqueci de falar. Sabe quem foi visitar o menino? Depois pesquisem, gente. Psiquiatra, psicólogo e médico. Não tem religião. O psiquiatra não conseguiu entender, o psicólogo não conseguiu entender e o médico não conseguiu entender como que ele conseguia fazer aquilo e como que ele conseguia saber da vida deles. Eu vou repetir. Ele sabia da vida do médico, do psiquiatra e do psicólogo. Então, só meditem. Aí agora eu vou explicar a parte científica, né? Esquece que seja espírito, tá? Esquece isso, por enquanto. Se for espírito, é espírito, né? Demônio, espírito, ou qualquer um dos 72 da Goethe, não importa. Vamos pensar o seguinte, não é espírito. Tem uma explicação para isso? Tem. A palavrinha que a Larissa gosta muito, que se chama telepatia. O que é telepatia? Telepatia não é tipo assim, Lara, o que você está pensando agora? Você pensou em batata. A Lara, parabéns. Não. Telepatia, isso é ilusionismo, isso é mágica, isso é truque. Telepatia é você conseguir colocar uma ideia na cabeça de alguém. Eu tenho um vídeo meu, vídeo, tá gravado. Eu vou voltar a criar meu canal no YouTube, que não tem há muito tempo, e eu vou postar esse vídeo para vocês verem. Tinha um menino no curso, um rapaz no curso, do qual ele não levava muita fé nas coisas que eu fazia, ele estava no meu curso, e eu falei para ele assim, levanta aqui, vem aqui. Ele veio, eu fiquei olhando para ele e falava para ele assim, qual é o teu nome? Diz para mim teu nome. Teu nome. E ele falava o nome dele. Passou uns 5 segundos, eu fiz assim, fala o teu nome de novo. Não tinha aquela coisa da hipnose, eu não hipnotizei ele antes. Eu pensei no nome e consegui incutir esse nome na cabeça dele. Até que passou 1 minuto, alguma coisa assim, ele começou a pronunciar o nome que eu falei. Tinha 20 pessoas na sala de aula. Eu não hipnotizei ele antes, em nenhum momento, porque eu não tinha muito contato com ele. Não houve truque. Houve uma espécie de colocar um desejo e uma intenção através de técnicas avançadas de fascinação, de magia, de alta magia, que eu consegui colocar. Eu tenho um vídeo gravado disso, não é um conto meu. Então, assim, ali você vê claramente o que é telepatia. Provavelmente, se não for espírito mesmo, vamos colocar assim, o garoto conseguiu acessar uma parte da cabeça que conseguiu até ver coisas na cabeça dos outros. Isso existe? Sim. A KGB, a polícia da Rússia, ela estuda muito caso paranormal e poucas pessoas sabem disso. Ela teve como Rolf Messing, que foi um grande mago, que ficou do lado da polícia.
ele estudou, ele dizia o que ia acontecer com Stalin, com Hitler. Isso é real, não é mentira. E a polícia pegou essas pessoas porque descobriu, a KGB, descobriu que essas pessoas tinham um dom de realmente saber o que estava acontecendo. E Hitler, por exemplo, ele caçou Rolf Messing. W-O-L-F. Wolf, de lobo. Messing. Parece até o jogador Lionel Messi. M-E-S-S-I-N-G. Vejam no Google. Hitler perseguiu ele porque todo mundo queria esse homem, porque esse homem sabia o que ia acontecer. Como que isso é possível? A ciência prova? Não. Mas a KGB prova. E a KGB é totalmente respeitosa. Então, se uma polícia como essa, se uma inteligência como essa queria esse homem, é porque realmente tem coisas reais. Tem coisas que só a magia sabe explicar. Sim, e por isso que eu falo também, para a gente cuidar da nossa energia, organizar os nossos pensamentos, porque tem muita coisa que vem de fora, que acaba bagunçando tudo, né, torna aquele caos, e por isso que a gente tem que cuidar da nossa energia para conseguir blindar isso, né? Quanto mais a gente cuida da nossa energia, vigiar os pensamentos, às vezes a gente pode pensar assim, esse pensamento que não é meu, não. Ou essa dor que eu estou sentindo não é minha, não. Né? E é o autoconhecimento isso também, né? E tem muito ruído por aí, né? É igual você pensar assim, por exemplo, você nunca vai vir até mim e eu nunca vou, por exemplo, jogar carta para ver tua vida. Isso não sou eu. Eu vou olhar para você, vou te perguntar coisas, não é leitura fria, vou fazer talvez uma terapia em você, ou vou te ensinar alguma coisa que vai mudar a sua vida, mas eu nunca vou ler uma carta para você. O que eu penso? Eu trabalho muito com o viés do que foi feito antigamente. Os magos caldeus, eles trabalhavam muito com as forças, por exemplo, dos planetas. E isso não é misticismo barato de tenda de rua. Todos os planetas têm uma força. Tudo no mundo tem uma força. Então, quando você entende, é igual o signo, por exemplo. O signo, se a gente for analisar, bate muito certo. Não é leitura fria. Você vê uma pessoa que é leonina, e uma pessoa que é canceriana, e uma pessoa que é libriana. Todos os librianos vão ser iguais de uma personalidade que não é igual ao leonino, que não é igual ao canceriano. Pode bater muita coisa, mas não é. Então, isso que é impressionante. Mas o que é o signo? São essas conexões que foram feitas no momento do nascimento. Então, não é uma questão de crença, de doutrina, ou, por exemplo, como jogar pipoca no corpo. Porque jogar a pipoca no corpo ou dar a comida para um santo é uma crença. O planeta lá em cima não é uma crença. Ele existe, ele está lá. A lua não é uma crença. A lua modifica a mulher, a lua modifica a gravidez, a lua modifica os oceanos, não é uma crença. Então essa é a diferença talvez do nosso trabalho na ordem, do nosso trabalho como magista, de evitar entrar na crença, e sim trabalhar o que é real. Sim, exatamente. E aí, então, falando da ordem, por exemplo, a gente faz magia para quem? Para quem que a gente faz magia? A gente usa o quê? A geometria sagrada, pedras, tudo tem uma vibração, incenso, velas. Para que serve a magia? Né? A gente entendeu que magia é vontade e evolução, certo? Entendemos, né? Magia é vontade e evolução. Então, se eu tenho vontade e tenho volição, você pensa assim, então eu também faço magia. Não. Na verdade, você entende de arquétipos, de símbolos? Você entende de línguas? Você entende de alfabetos? Fernando, não precisa. Precisa. Porque se você for, por exemplo, no Vaticano, se você for no Louvre, em Paris, no Vaticano, em Roma, e você lê todas aquelas tábuas, você vai ver que tem muita coisa ali que fala do nosso tempo de 2020. Só que você precisa entender os símbolos que estão ali. Então, isso é magia. É eu ter vontade e a cognição para entender aquilo. Na ordem, por exemplo, da OMTB, eu não lidero um curso, eu lidero uma escola de alta magia, onde eu ensino tudo aquilo que foi escondido e que ficou fechado para um grupo de pessoas. Como a Larissa falou, se todo mundo, por exemplo, aprendesse, será que muita gente não estaria fazendo besteira? Porque se eu pensar que a pessoa deve morrer porque ela está me irritando, imagina se ela tiver armas para fazer o mal de verdade para alguém. Por isso que a ordem é convite.
Porque a gente tenta, eu tento, obviamente eu falho, mas eu tento ao máximo convidar pessoas que eu acredito que têm um bom coração. Quando eu descubro que essa pessoa não tem um bom coração, porque eu não sou Deus, então eu não vou saber. Quando eu descubro que ela não tem um bom coração, eu corto, eu excluo. E se a pessoa não tem bom coração, em muitos casos eu nem preciso excluir, ela mesma sai. Então a ordem veio para mostrar uma coisa que hoje a gente não está tendo, que é o desejo de fato de mudanças e realmente fazer as coisas mudarem. De mudar no sentido total. Então quando você fala, a Larissa falou de incenso, de pedra. Pedra não é pedra. A pedra tem uma força. Se você pega uma ametista, uma obsidiana, um citrino, uma fluorita, não importa, uma turmalina, ela tem uma força milenar naquilo. Se você pega um incenso trabalha com o quê? Trabalha com olfato. Sim. E cada incenso tem um cheiro. E cada cheiro tem uma representação. Vocês querem ver como é que eu consigo provar para vocês? Cientificamente. Olha só. Como é que a magia dá para provar cientificamente. Jean-Martin Charcot foi um médico, né, da França, onde muita gente da hipnose conhece ele. Ele trabalhava num hospital chamado Salpêtrière, né, na França, e, inclusive, ano passado eu fui lá nesse hospital, eu entrei e queria tentar... Eu entrei escondido, porque eu não podia entrar, mas eu tentei vasculhar o que dava para vasculhar lá. Então, assim, ele descobriu que o cheiro de alfazema faziam as mulheres, tanto as histéricas quanto as epiléticas, potencializava o transe que ele botava elas. Transe hipnótico. O cheiro de alfazema fazia isso. Ele foi pesquisar vários outros cheiros. Ele descobriu também que louro cerejo, a mistura de louro com cerejo, fazia a pessoa entrar num transe muito forte. Então, o que se percebeu? Depois de alguns exames, de alguns testes, né, em ondas cerebrais, que esse cheiro diminui o ciclo de ondas. Agora, por exemplo, todo mundo está em estado de vigília, o estado que a gente chama de beta. Depois que você começa a relaxar quando está com sono, vai para alfa. E aí a gente tem várias pontuações em alfa para ir para teta, para ir para delta e assim por diante, né? Então, quando você cheira esse tipo de cheiro, alfazema, louro cerejo, as suas ondas cerebrais já diminuem e você já vai entrando em transe. Aí eu pergunto para vocês, qual é a cidade do Brasil, o estado do Brasil, que mais é relacionado ao espiritismo? Qual é o estado do Brasil? É Minas? É Minas? Não sei. Que está relacionado ao que todo mundo chama de macumba, por exemplo. Mãe de santo, pai de santo, qual é? Bahia, não é? Salvador? Ah, sim. Todo mundo ali é filho de alguma coisa. É filho de algum pai de santo. Ivete Sangalo, o Netinho, todo mundo é filho de alguma coisa. E aí, tá, Fernando, o que significa isso? As mulheres na Bahia, elas lavam as calçadas com alfazema. A casa é impregnada de alfazema. A Bahia fede alfazema. Mas isso não é sem querer. Isso não a gente gosta. Não é. É proposital. Porque eles sabem que esse cheiro potencializa todos os rituais que acontecem lá. E quem descobriu isso? Um médico, chamado Jean-Martin Charcot. Então, tudo tem explicação. A diferença é a gente sair da ignorância e ir para a luz. Sim, sim. E eu falo, quando eu vou fazer magia, falo assim, vou movimentar o universo. A gente acaba usando a magia, e eu uso mais assim, para mim, para o meu poder pessoal, né, para eu me sentir segura, para eu conseguir me comunicar. Então, eu acabo usando para mim, o que acaba fazendo minha vida deslanchar, né? Desde que eu entrei na ordem, que foi em abril, parece que em 4 meses, 5 meses, eu caminhei uns 3 anos aí, movimentando o universo, né? É um crescimento muito grande, né? Eu acho que assim, a gente tem uma vida que ela pode ser muito rápida, a vida é muito passageira. E tudo é muito efêmero, né? Por exemplo, se eu fosse pensar, né? Isso aqui o pessoal chama de quê? Pé de galinha? Pé de galinha. Pé de galinha. Quando eu era mais novo, eu nunca imaginei que eu teria os pés de galinha aqui. E aí, o que eu quero dizer com isso? A nossa vida é muito rápida.
A nossa vida é muito pequena. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muita vontade, muita presença e tentar mudar as coisas que a gente consegue. A gente precisa muito mudar o padrão de comportamento. Eu não acredito, nem eu, nem a ciência, nem a psicologia, nem o Papa e nem Jesus Cristo acredita que é possível o ser humano mudar a personalidade. Não é possível. Não é possível. Não é. Mas você mudar o padrão de comportamento, padrão. Então, por exemplo, a minha personalidade é ser um cara mais determinado, talvez mais firme em muitas coisas. Tá, eu não tenho como mudar. Mas eu posso mudar o meu padrão de comportamento em determinadas coisas que não é tão interessante. Então, é isso que eu acho que a gente deveria correr hoje em dia. Sim, Trocar sim. os padrões, né? O Daniel falou aqui, nós temos gladiadores que usavam alfazema e outras ervas para provocar um transe exatamente da sutura após a batalha. Perfeito. Muito bem lembrado, Daniel Beccati, muito bom. Os gladiadores, eles eram cortados e nem todo mundo morria. Então eles tinham muitos cortes de espada, machado, gladiadores mesmo, tá? Então, assim, eles usavam várias ervas, incluindo alfazema, jogavam no machucado, mandavam eles cheirarem aquilo, faziam um chá, mandavam eles cheirarem, aquilo aliviava o sistema nervoso central, a dor diminuía um pouco para eles poderem fazer o quê? O curativo, cicatrizar, fazer os pontos. Então, olha que interessante. Existe... E o que é isso? É magia. Por quê? Porque as bruxas usavam o quê? As bruxas usavam plantas, usavam pedras. E aí o que o médico fez? O que os médicos que diziam que não eram bruxos faziam? Pegavam os conhecimentos das bruxas e aplicavam. Mas diziam assim, não, a gente está fazendo uma porção aqui médica. Só trocaram o nome. E as bruxas diziam, a gente está fazendo uma porção da natureza. Essa é a diferença. Ô, Fernanda, deixa eu ver as perguntas aqui. Veja, que horas tem? Falta quanto tempo? Faltam 15 minutos, acho. Tá bom. Se é possível fazer automagnetismo, eu faço sempre. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, nossa, é fantástico, é como se tirasse com a mão. Tem uma pessoa aqui, o que eu posso fazer para entrar na ordem? Fala um pouco sobre o Bardon, Franz Bardon, e como faço para fazer parte da ordem. Bardon é um ótimo magista. Eu ensino muitas coisas de Bardon. Eu li todos os rituais dele, mas não basta só ler os rituais de Bardon, porque se você pegar o livro dele, do Franz Bardon, e você ler, eu juro, faça, você não vai entender nada. Porque é muito difícil. A leitura não é fácil e as técnicas que ele faz, quando você não tem conhecimento nenhum, fica muito assim, meu Deus, eu não estou entendendo, não está dando certo. Quando você entende de estrutura da magia, de fórmula, enfim, de círculo de Tesla, de alfabeto das bruxas, de coisas, fica muito mais fácil você aprender Bardon. Bardon é um dos temas que a gente usa na ordem, porque Bardon ele conseguiu codificar vários tipos de rituais que ascendem de um grau para outro. E tudo é grau. Tudo é um grau. A maçonaria tem 33 graus. A OMTB, a ordem, tem 33 graus. O grau representa uma ascensão rumo ao quê? Algo alto, lá em cima, alta magia. E isso, na verdade, muda a tua vida. A vida da gente é composta muito de quê? De problema, que a gente relaciona que deve ter sido por causa de pai e mãe, ou por causa de sexo. Porque tudo vai se resumir em pai, mãe e sexo. Quando eu falo pai e mãe, é porque você puxa alguma coisa do teu pai e da tua mãe, que isso vai te dar, de repente, algo bom, vai te dar algo bom e vai te dar algo ruim. E você vai trazer coisas pelo teu mapa de vida. E sexo, porque hoje as pessoas estão achando que simplesmente colocar um pênis dentro de uma vagina e fazer um movimento, elas estão se aliviando. E está errado. Porque você se perde nisso. E você piora. Porque se você colocar a sua genitália em qualquer outra genitália, numa noitada, você vai carregar aquilo que aquele homem ou aquela mulher tem. E a tua vida vai piorar. E isso é básico da vida. Então, assim, você não precisa virar um ermitão, nem uma freira. Você deveria estudar sobre energia e frequência para tentar escolher, de repente, melhores pessoas. Senão não adianta você ficar dando teu terapeuta toda hora se você está fazendo da tua vida um purgatório eterno.
Sim, é por isso que eu falo, cuidar da energia. Em primeiro lugar, cuidar da sua energia. E isso faz parte, né? De cuidar da energia. Ah, e teve gente que me perguntou lá no outro vídeo também, que você falou assim, da magia, né? Se tá, como que era para pagar o preço? O que é pagar o preço? Ah, isso. Eu falo uma frase que, na verdade, não foi só uma pessoa, né? Vários falaram isso do passado, vários. Uhum. Mas, inclusive a Bíblia. A Bíblia, né, o maior livro que nós temos, independente se você acredita ou não, a Bíblia ela é perfeita nos relatos. Prestem atenção, ela é perfeita nos relatos. Existe uma cronologia perfeita. Existe um simbolismo perfeito. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Então, assim, pagar o preço. Vamos lá. Esfaqueei uma pessoa. Matei ela. Morreu. Enterrei ela, ninguém vai saber. Essa pessoa tem uma família. Essa família está sofrendo demais. Lembram da Helena Samúdio? Que o goleiro do Flamengo, o Bruno, lembra dessa história? Uhum. Uhum. Vamos melhorar mais ainda, para quem é mais antigo. Vocês lembram da filha da Glória Pérez? O Guilherme de Pádua? Uhum. Lembram? Guilherme de Pádua esfaqueou aquela menina 18 vezes com a mulher dele. Volta para casa, dorme e fica tudo bem. É justo? Vocês acham mesmo que a vida não vai fazer nada? Sim. Pagar o preço é você querendo ou não. Você vai pagar. Você vai pagar. Eu pago. Larissa paga. E todos vocês que estão aqui pagam. Pagar o preço, ela pode ser para algo negativo ou para positivo. Exemplo. Eu ajudo muitas pessoas. O meu intuito realmente é ajudar. Os meus posts sempre estão relacionados a algo de sombra, porque eu entendi que a única forma de sair para a luz é enfrentar a sombra. Então eu tenho que passar isso. Eu não quero passar para vocês anjinho, céu, coisinha bonitinha, porque isso é mentira. A verdade é, nós somos imperfeitos. E nós temos um lado muito sombrio dentro da gente. Sombra. Se a gente conseguir decodificar, a gente encontra a luz. Essa é a verdade. Então, assim, pagar o preço você pode pagar fazendo uma coisa boa. Então, por exemplo, eu fiz uma terapia da Larissa, ajudei ela, ela está se sentindo melhor, ela resolveu várias coisas na vida dela. Eu vou pagar um preço. Se eu ajudei ela, o universo, as energias vão ver que legal, o Fernando se dedicou de verdade porque queria ajudar ela. Eu vou receber um preço. Agora, se eu quero o mal da Larissa, vamos lá, para vocês aqui. Se vocês criam um motim, por exemplo, contra mim, vocês aí do outro lado da telinha, digamos, que tenham pessoas que criaram um motim para o Fernando Liberal. Vamos inventar uma história. Vocês querem, de repente, inventar uma história minha. E aí vocês criam um motim. Aí vocês estão do outro lado da telinha, assistindo, né? Estão me olhando aqui, porque vocês vão continuar me acompanhando pro resto da vida, né? E aí vocês criam um motim e falam coisas caluniosas contra mim. Vamos inventar essa história. Eu não preciso fazer nada. O universo vai se encarregar de fazer. Se vocês fizerem isso com a Larissa, com outras pessoas, a mesma coisa. Então, por isso que eu falei no início, não deseja que teu vizinho morra. Não deseja que teu marido morra. Não deseja que teu chefe morra. Porque você vai acabar pagando um preço por isso. Então, evite pagar preços negativos e pague preços positivos. E torne a sua vida um karma com muito mais sorte do que azar. Sim. E você falou de conhecer a sombra, isso é muito legal, que eu falo também, que é o autoconhecimento. Você tem que mergulhar e ver quais são as suas sombras, né? Qual que é o lado negro, porque aí você consegue enxergar a luz. Então, aí que você mergulha e você conhece as suas sombras, veja a escuridão que está dentro de você, e aí você vai encontrar a luz. Exatamente. Essa questão de você encontrar a luz, às vezes a gente pensa que a luz é... O que é a luz? Eu não mato, eu não roubo, e eu não quero mal de alguém. Então sou da luz. Não é não. Não é. Porque nós somos imperfeitos, então nós temos muitas sombras. E essas sombras é o que atrapalha a gente. São os nossos pensamentos destrutivos. Existe um termo na psicologia que se chama pensamento destrutivo. Todos vocês aqui já tiveram
E ainda tem. Eu afirmo isso. Vocês não podem dizer que nunca tiveram. O que é um pensamento destrutivo? Você pensar assim, e se eu jogar daqui? E se eu pegar essa faca e enfiar em mim? A psicologia chama isso de pensamento destrutivo que 100% da humanidade já teve. Algumas pessoas que têm muito isso, não é interessante. Mas isso está dentro da gente. Uma sensação de querer conhecer a morte. Por isso, para quem me acompanha, vê meus posts, eu sempre falo sobre isso. Isso não é você dizer, eu nunca pensei nisso. Mentira, pensou. Atravessou um viaduto, pensou. Viu uma coisa, pensou. Em algum momento da sua vida. Porque a nossa mente, ela projeta isso. A nossa mente, cientificamente, ela queria entender o outro lado. Isso é real, independente da tua crença. Então, eu acho que essa é a diferença. A gente tem que tentar entender o que vale e o que não vale. Eu me jogar, por exemplo, aqui da minha casa, do terceiro andar, não vale. É um preço que eu não quero pagar. Então, eu escolho não me jogar. Beleza? Eu dizer que eu quero que o meu amigo morra, eu acredito que isso não tem influência nenhuma. Ah, ele não vai morrer mesmo? Mas tem. Porque as palavras, elas têm poder. Não quer dizer que se eu falar assim, tomara que ele morra, a pessoa vai morrer. Não, não é isso. Mas o fato de você... uma energia, né? Se joga essa energia. E existe uma lei chamada lei tríplice, que volta 3 vezes para você. Então eu acredito que a gente não deve fazer, não pela lei tríplice. A gente não deve fazer porque o correto é não fazer. Agora, se a gente ainda for analisar mais profundamente, pode ter certeza que você vai pagar tudo de volta. Com juros e com correção monetária. Teve uma pergunta aqui, como conhecer as sombras? E eu gosto muito da meditação, o silêncio. Né? Então, quando você medita, eu falo que a gente fica até mais sábios. Né? Quando a gente está em meditação, é como se a gente entrasse em contato com o meu eu superior. Né? Então, aí a gente conhece as sombras, porque hoje em dia as pessoas elas têm até medo do silêncio. Chega em casa, liga a TV, entra no carro, liga a música. Tá sozinho, começa a ligar para os amigos. Agora na quarentena, né, que o pessoal sentiu muito, porque não quer ficar sozinho. Porque se ficar sozinho, vai começar a pensar na vida, por exemplo. Nossa, será que eu tô no meu potencial máximo? Não tô no meu potencial máximo. O que eu tô fazendo da minha vida? Então isso é enxergar a sombra. E aí depois que você enxerga a sombra, enxerguei. O que eu posso melhorar? Onde eu vou focar então? Aí seria isso. Eu indico muito a meditação. A Marine Elaine falou assim, quando somos encurralados, colocamos para fora o nosso pior lado. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que acontece. O ser humano diz que ele é lindo, que ele é luz, que ele é maravilhoso, até a primeira vírgula da vida dele. Na primeira vírgula ele quer matar todo mundo. Então é exatamente isso. Mas não é só você. E acreditem em mim, a Madre Teresa de Calcutá com certeza queria matar alguém também. A gente tem a ideia de que o padre, ele é santo, ele também quer matar alguém. Vocês conhecem a Monja Coen? Conhece, né? Com certeza ela também já se pensou em se matar, com certeza ela já pensou mal de alguém, com certeza. Isso é psicologia, isso está na nossa cabeça. Então, assim, óbvio que conforme o tempo vai passando, a maturidade vai vindo, você vai perdendo essa coisa, essa sombra tão drástica em você, com certeza. Como uma Monja Coen, né? Como mulheres que se dedicam a isso, com certeza absoluta, ou homens. Mas enquanto a gente ainda está naquele esquema de sextar, amanhã eu vou abrir o Instagram e todo mundo vai achar que o dia é maravilhoso, porque é o dia que você vai beber e no dia seguinte você não vai trabalhar. Enquanto você vive isso, você ainda vive uma vida mundana, você ainda vive uma vida pro forma e acaba não tendo os resultados que você mesmo gostaria de ter. Sim, perfeito. E eu tinha separado um tempinho aqui para a gente falar sobre algum exercício, eu gosto, assim, para concentração, né? Eu gosto do espelho ou da chama, porque o que o pessoal, hoje em dia, tá difícil ter é a concentração, né? E eu falo até na lei da atração. Quando você pega um caderno bonito, você começa a escrever lá o que você quer para sua vida, você tem que estar focado naquilo. Não pensar, amanhã é sextou, onde eu vou? Né? Então, tem algum exercício prático, assim, para concentração? Exatamente, muito. O que primeiro que a Larissa falou sobre meditação é muito importante. Hoje, por exemplo, eu tirei um tempo e fiquei em frente à minha casa, tem um parque. É um parque, na verdade, não é parque de diversão, né? Parece um Central Park de Nova York, é um lago, um lugar bonito. Eu sentei numa árvore com a minha cachorrinha, ela ficou ali no meu colo e eu fiquei pensando em várias coisas.
Então, assim, esse processo é um processo meditativo. Mas, assim, não é que eu pensei, eu deixei minha mente ir. E aí você acaba encontrando algumas coisas que podem te ajudar até você ter mais foco, até acreditar mais em você e até deixar, de repente, não deixar que algumas coisas matem você por dentro, né? Porque, assim, palavras são palavras. As palavras são mortais. Deixa eu falar para a Larissa que a Larissa é uma mulher tosca, uma mulher burra, uma mulher imbecil. Se eu citar essas três palavras e depois falar, Larissa, desculpa. Já foi. Ela pode aceitar minhas desculpas, mas já Uhum. foi muito pesado. Então, assim, a gente deveria tomar muito cuidado com as palavras. E o foco e a concentração está muito relacionado a isso. Você pode, em casa, treinar, por exemplo, uma técnica que é você botar uma vela normal, acende ela e fica olhando para ela. Tenta ao máximo não piscar. Provavelmente você vai piscar, porque você não consegue, você não tem técnica para isso, então você vai piscar. Mas pisca o mínimo possível e fica olhando para a chama da vela, o tempo todo. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Isso vai fazer você limpar teu pensamento. Quando um pensamento aparecer na tua cabeça, você faz assim com a mão, ó. Entendeu? Veio um pensamento, você pega a sua mão mesmo, pega a mão e faz assim, ó. Uhum. Isso aqui, esse movimento. Encosta Uhum. na testa e faz isso aqui. Esse movimento vai criar uma âncora que você quer que o pensamento vá embora. E fica olhando para a chama da vela. Esse exercício melhora alguns hormônios, como dopamina, diminui a adrenalina, melhora a serotonina, melhora o momento que você vai dormir. Então isso vai te ajudar a ter mais concentração e foco. O que é falta de concentração e falta de foco? É excesso de pensamento. Quanto tempo? Oi? A gente tem quanto tempo? Ah, então, tá acabando. Acho que uns 2, 3 minutos. Bom para saber, senão a gente vai parar a live assim do nada. O que mais? Pá, tchau. Então, gente, faça esse exercício e tem muita gente que às vezes me segue e fala assim, Lari, mas eu não tô conseguindo. Aí eu falo, você tá meditando quantas vezes na semana? Você tá cuidando da sua energia? Uma vez na semana. Então, gente, não vai funcionar. Então, esse exercício, por exemplo, que o Fernando passou, façam. Inventem o exercício de vocês também. Depois que vocês conseguirem fazer esse da vela, por exemplo, né? Crie o seu gatilho e façam que dá certo. Exatamente. O meu grande amigo aí, o Robertinho, vai fazer com uma vela de 7 dias. Isso aí, Robertinho. 7 dias sem parar e eu não quero que pisque. Então, assim, É, gente, peguem essa live, vai acabar agora, então a gente tem que dar as últimas palavrinhas. Peguem essa live, se qualquer coisa, escute de novo, mas façam esses exercícios, peguem esses ensinamentos e tirem algum proveito para a vida de vocês. Lembre-se, a vida é efêmera, a vida é passageira. uhum, Ontem eu não tinha isso. Hoje eu tenho. Amanhã vai estar pior. É tudo muito rápido. sim. Nada se sustenta. Nenhuma mentira se sustenta. Nenhuma duas caras se sustenta. Nenhuma Uhum, podridão se sustenta. Então, assim, só a sejam verdade, as filho. melhores versões de vocês e aprendam a mudar o padrão de comportamento, que com certeza vocês vão ter uma Uhum. vida bem melhor. Larissa? É, bem mais leve, é isso. Queria agradecer a todo mundo, a Soninha que está participando aqui, a Su, tô vendo, a Lume. Muito obrigada, pessoal. E vai ficar gravada a live, sim, para vocês ouvirem de novo e sempre meditar sobre o assunto, né, Fernando? Exatamente. Então, Larissa, obrigado de coração mais uma vez. Pessoal, para Eu que todo mundo que agradeço. está aqui, obrigado aí pelos comentários, por toda a força de vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Sim, com certeza. Então, boa noite, gente. Obrigada, Boa viu? noite. Beijo grande, tchau.